Então nós vamos estar compartilhando com vocês agora. Nós estamos numa série, na primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses. Hoje chegamos ao capítulo 3, como Deus tem falado ao meu coração e ao seu coração nesses dias. Eu sei que tem falado ao meu coração. Deus, cada vez que eu leio o texto, Deus tem falado ao meu coração, meus irmãos. Desde o capítulo 1, já estamos no capítulo 3. É uma história linda de uma igreja que nasce num momento difícil, num momento de crise, onde não se esperava nada. Deus superou todas as expectativas daquele povo, e principalmente as expectativas de Paulo. Então, Paulo, chegando a Tessalônica, Paulo é colocado para fora de lá. E é uma igreja que ele passa 3 semanas ensinando na sinagoga, e é uma igreja que nasce em poucos meses, com crentes novos, com líderes novos, sem muita experimentação na fé, na palavra e no conhecimento do Senhor Jesus, mas é uma igreja que prospera, porque ela imediatamente, quando Paulo começa a carta, ele dá graças a Deus por 3 características que marcam essa igreja. Os irmãos que estão acompanhando vão saber. Eles tinham a fé operante, eles tinham o amor servidor e a esperança firme no Senhor Jesus. Eles tinham 3 coisas que são fundamentais, que são pilares da igreja: fé, amor e esperança. Então Paulo dá graças a Deus, porque eles estavam vivendo a fé, o amor e a esperança, irmãos. Que coisa linda ler essa carta. E no capítulo 3, também um texto bem interessante. Eu quero ler do versículo 1 Tessalonicenses, capítulo 3, do versículo 1 até o verso 13, eu quero compartilhar com você nessa noite. Paulo continua a sua angústia por não poder voltar a Tessalônica. Paulo não consegue voltar a Tessalônica. E me impressiona isso, porque muitas vezes, humanamente falando, Paulo achava que aquela igreja dependia muito dele. E mesmo ele estando distante, Deus operou maravilhosamente no meio daquele povo, porque Deus é Deus. Ele decide contar comigo e com você, mas Ele pode todas as coisas. Ele não depende de nós. Nós é que dependemos dEle. Vamos ler o texto, meus irmãos. Pelo que não podemos suportar mais o cuidado por vós, pareceu-nos bem ficar sozinhos em Atenas. E enviamos nosso irmão Timóteo. Ele vai enviar seu pastor, seu filho na fé, Timóteo, ministro de Deus no Evangelho de Cristo, para, em benefício da vossa fé, confirmar-vos e exortar-vos, a fim de que ninguém se inquiete com estas tribulações, porque vós mesmos sabeis que estamos designados para isto. Pois, quando ainda estávamos convosco, predissemos que íamos ser afligidos, o que de fato aconteceu, e é do vosso conhecimento. Foi por isso que, já não me sendo possível continuar esperando, mandei indagar o estado da vossa fé. Ele manda Timóteo preocupado como aquele povo estava, como aquela igreja andava, o que estava acontecendo e como eles estavam suportando as tribulações, temendo que o tentador, o diabo, vos provasse e se tornasse inútil o nosso labor. Agora, porém, com o regresso de Timóteo, vindo do vosso meio, trazendo-nos boas notícias da vossa fé e do vosso amor, e ainda de que sempre guardais grata lembrança de nós, desejando muito ver-nos,
como, aliás, também nós a vós outros. Sim, irmãos, por isso fomos consolados acerca de vós, pela vossa fé, apesar de todas as privações e tribulação. Porque agora vivemos, pois agora vivemos. Olha a expressão que Paulo usa, pois agora vivemos. Ele está dizendo, o sentido que Paulo estava dizendo, pois agora temos paz, sossego, porque eu não estava conseguindo descansar, viver. Se é que estáis firmados no Senhor, se vocês estão firmados, agora nós vivemos, agora nós estamos em paz. Pois que ações de graças podemos tributar a Deus no tocante a vós outros, por toda a alegria com que nos regozijamos por vossa causa diante do nosso Deus, orando noite e dia com máximo empenho para vos ver pessoalmente e reparar as deficiências da vossa fé. Ora, o nosso mesmo Deus e Pai, Jesus, nosso Senhor, dirija-nos o caminho até vós, e o Senhor vos faça crescer e aumentar no amor uns para com os outros e para com todos, como também nós para convosco, a fim de que seja o vosso coração confirmado em santidade, isento de culpa, na presença de nosso Deus e Pai, na vinda de nosso Senhor Jesus, com todos os seus santos. Aleluia. Essa é a palavra do Senhor, meus irmãos. Curva a sua cabeça, feche seus olhos. Deus querido, nessa hora, nós estamos diante do Senhor, Pai. Eu não sou o mais inteligente, nem o mais capaz, eu nem deveria estar aqui, mas segundo as tuas misericórdias, Pai, eu peço ao Senhor, em nome de Jesus, que assim como o Senhor já falou aos nossos corações até esse momento, que o Senhor fale agora através da exposição da tua palavra. Ó Pai, que ela encontre um lugar no meu coração e no coração dos meus irmãos, e que nenhum de nós saia daqui sem ter recebido a porção do teu Espírito Santo para o dia de hoje. Ó Pai, nos ajuda, em nome de Jesus. Amém, meus irmãos. Amados, queridos irmãos, Paulo relata por que enviou Timóteo. Paulo estava angustiado, preocupado com o estado deles, porque Paulo sai dali sobre forte perseguição, sobre forte tribulação, já falamos aqui sobre isso, e Paulo sabia que eles estavam passando dias difíceis de luta, e ainda mais novos crentes passando por tantas lutas e crises. Isso angustia o coração do apóstolo. E ele deixa bem claro que gostaria muito de ir, que estava orando para ir, que queria ir. Mas quando já não suportava mais, ele encontra uma saída, ele manda o seu discípulo, o seu filho na fé, o pastor Timóteo, o homem de sua extrema confiança. E Timóteo vai numa viagem arriscada, nós precisamos destacar isso, perigosa, mas Timóteo também era um homem de Deus, que assim como Paulo, sendo muito conhecido, muito visado, não poderia ir até Tessalônica. Timóteo correria risco, mas seria menos notado, vamos dizer assim, do que Paulo, para chegar a Tessalônica. E Timóteo, esse pastor, esse homem de Deus, esse homem que tinha um coração também nas mãos de Deus, ele vai até Tessalônica. E quando ele vai lá, o texto diz que ele vai exortar, ele vai aconselhar, ele vai orientar, ele vai cuidar daquelas pessoas, e ele vai acrescentar no ensino aquilo que porventura tenha faltado. E Paulo diz, nós gostaríamos de ter ensinado mais, de ter trabalhado mais, de ter caminhado mais com vocês. E Timóteo foi e voltou de lá maravilhado, irmãos.
o texto diz. O retorno de Timóteo com boas notícias, e a palavra usada aqui para boas notícias é evangelho. O evangelho significa boas notícias. E quando Timóteo volta de lá trazendo as boas notícias, que o poder do evangelho havia agido de maneira poderosa no meio daquele povo, quando ele retorna com as boas notícias, essas notícias deixaram o coração de Paulo extremamente alegre. Paulo vibra diante do Senhor, Paulo agradece ao Senhor, Paulo se sente satisfeito, principalmente pelo fato de que eles guardaram boas recordações, isto é, era um povo também que tinha gratidão aos apóstolos e a tudo que Paulo e os seus irmãos haviam feito por eles. Porque quando Deus entra na nossa vida, quando o Espírito Santo de Deus faz morada no meu coração, sabe, irmãos, a minha vida muda. Eu passo a ser uma pessoa diferente. E as evidências, elas vão surgindo com a fé. Eu passo a crer. O Espírito Santo de Deus me ilumina e eu passo a crer em Jesus. E quando eu creio, quando eu tenho fé, quando eu entendo o sacrifício que Ele fez por mim, eu passo a amar as pessoas. Eles têm um amor servidor. E quando eu passo a amar as pessoas e creio de todo o coração em Jesus, eu passo a viver em esperança. E aí também tem outras coisas que acompanham esse povo. Eles tinham no seu coração gratidão. Eles se lembravam de Paulo, de Timóteo e de Silas, que é o nome grego de Silvano, nós já vimos isso, de Silas, com grande alegria, com gratidão, com ótimas lembranças, sabendo da importância que eles tiveram em ir até lá a cidade de Tessalônica, irmãos. E Paulo encerra esse capítulo dizendo, fazendo uma oração pela vida do povo de Tessalônica, uma linda oração, e nós vamos caminhar rapidamente por esses 3 pontos nessa noite. Primeiro, meus irmãos, Paulo demonstra o seu amor e envia Timóteo. Não era uma tarefa fácil, não era uma missão qualquer, mas Paulo envia Timóteo em um momento difícil, complicado. E aí eu começo a olhar para a minha vida e começo a avaliar a minha caminhada com Cristo. Deus vai nos mandar a lugares que ninguém gostaria de ir. Tenho aprendido na minha caminhada, até já falei sobre isso aqui, Deus vai nos mandar a lugares que nós não gostaríamos de ir, a lugares que não são agradáveis a nós. E Deus vai colocar até na nossa vida pessoas que não são agradáveis, mas que são alvo do amor dele, irmãos. E o nosso compromisso é falar do amor de Deus para essas pessoas. Porque se Deus nos suporta, nós precisamos aprender a suportar as pessoas. Se Deus nos perdoou, nós precisamos aprender a perdoar as pessoas. Paulo manda Timóteo numa missão complicada, porque Paulo estava preocupado em animá-los. Paulo estava preocupado em consolá-los. Paulo estava preocupado, com o estado espiritual deles. Meus irmãos, quanta gente, nós vimos isso no domingo, quantas pessoas que estão precisando de ânimo, de consolo, de cuidado, irmãos. Paulo estava agoniado e quando ele usa a expressão agora nós passamos a viver, agora nós passamos a ter paz, sossego, porque nós recebemos notícias de vocês. O que me impressiona, irmão, em tudo isso
É o amor que Paulo tem por aquelas almas e por aquele povo. Isso tem que inspirar a minha vida, tem que inspirar a sua vida, o amor que Paulo dispensa àquelas pessoas. Sabe quanta gente precisando de ânimo? Quanta gente precisando de consolo? Quanta gente precisando de cuidado? Aí eu tenho que voltar e lembrar sempre, irmãos, enquanto nós estivermos centrados na nossa própria vida e nas nossas próprias necessidades, não enxergaremos as pessoas que estão aflitas. Tem pessoas que estão perto da gente, que estão gritando por Jesus, mas elas não gritam pela rua, elas não gritam de voz alta, mas elas gritam de outras maneiras. E nós, muitas vezes, meu irmão Raimundo, isso a começar em mim, nós estamos tão centrados nas nossas necessidades e na nossa própria vida, que não temos a sensibilidade espiritual para perceber que aquela pessoa precisa de Jesus e que eu sou o instrumento de Deus para abençoar aquela vida, para levar a palavra de salvação, de cura e de libertação, a palavra do Evangelho. Eu sou essa pessoa. Mas enquanto nós idolatrarmos as nossas necessidades, não enxergaremos. Continuaremos passando pela beira do caminho, lá na estrada de Jericó e Jerusalém, passando de largo, perto daqueles que estão sangrando, passando de largo perto daqueles que estão desesperados, passando de largo perto daqueles que estão sem esperança, passando de largo perto daqueles que estão sem ânimo. E eu quero dizer para você, nunca houve um tempo na humanidade onde existisse tanta gente desesperada e sem ânimo. As pessoas, o mundo está decidindo viver sem Deus, irmãos. Cada vez mais. As pessoas estão dizendo não a Deus. Já dizia o salmista, diz o tolo, não a Deus. Mas em contrapartida, meu irmão Leone, nunca se viu tanta gente doente, desesperada e sem esperança, irmãos. Porque sem Deus, todos nós estamos perdidos. E eu quero dizer para você que nós, eu e você, não somos diferentes dessas pessoas. Em nada, em nenhuma vírgula. Nós somos iguaizinhos a elas. A diferença é Jesus que faz. É Ele que faz toda a diferença. É Ele que nos abençoa. É Ele que nos mantém de pé, é Ele que nos levanta, é Ele que nos ajuda, é Ele que nos pega no colo quando a gente já não consegue caminhar, é Ele que quando a gente está pensando em desistir, jogar tudo para o alto, é o Senhor, é o nosso Deus, é Ele, irmãos. Nós não somos diferentes do mundo perdido, não, é Jesus que faz toda a diferença. Então, quando eu olho para alguém que está perdido, eu preciso olhar com misericórdia, porque eu sou igualzinho a ele. A diferença é Jesus. Eu não tenho nada melhor do que ele. Você pode pensar lá naquela pessoa que cometeu o crime mais terrível, e ele está preso na prisão, sabe, de alta, de segurança máxima. É aquele indivíduo mais terrível e cruel. Eu quero dizer para você algo que talvez você não entenda e não aceite. Nós somos iguaizinhos a Ele. Se não fosse Jesus, nós somos pecadores, tanto quanto Ele. A diferença são os pecados e as consequências dos pecados, porque existem pecados que são mais sociais e que geram mais consequências que são perceptíveis e visíveis. Mas muitos de nós vivemos uma vida pecaminosa no nosso secreto, onde ninguém sabe, mas Deus sabe. Vivemos uma vida cruel e pecaminosa nos nossos pensamentos, onde ninguém sabe, mas Deus sabe. Vivemos uma vida dupla, onde somos alguém na igreja e somos outra pessoa dentro de casa, onde algumas pessoas sabem e Deus sabe, irmãos.
Então, quando eu devo olhar para alguém, olha, eu como servo de Deus, eu jamais posso dizer que alguém é irrecuperável. Isso não é bíblico, porque se eu fui recuperado por Deus, todos podem chegar a Jesus. Isso não é bíblico, irmãos, e nem é problema meu. A minha função é olhar para aquela pessoa com misericórdia e dizer: Deus, como eu posso abençoar a vida dessa pessoa? Como eu posso ser um instrumento teu na vida dela? Como eu posso ser relevante na vida desta pessoa? Sabe, ao invés de ficar com tantas discussões e tantas questões na cabeça, e até questões teológicas, eu preciso olhar para as pessoas, independente de dizer, elas são alvo do amor de Deus, eu preciso amá-las, eu preciso cuidar delas. Me direciona, me ajuda, Senhor. E Paulo é esse homem que está desesperado por um povo que ele conheceu por pouco tempo. E ele está agoniado porque ele não podia voltar a Tessalônica, não era chegada a sua hora, ele realmente não podia ir naquele momento. E ele manda o jovem pastor Timóteo. E Timóteo segue numa arriscada missão, em tribulações, em uma cidade onde as tribulações eram intensas. Como é que esse povo cresce nas tribulações? Como é que esse povo tão novo, tão jovem na fé, cresce em meio à perseguição? Está aí a questão, irmãos. Que a perseguição e a tribulação, muitas vezes nos tira do comodismo. Muitas vezes a perseguição e os problemas nos levam a acordar de madrugada e dobrar o joelho. A perseguição e a tribulação e os problemas nos levam a jejuar e a consagrar ao Senhor, a viver uma vida de mais consagração. Está aí a questão. A necessidade, parafraseando uma fala que as pessoas usam muito como ditado popular, é que faz o cristão. É a necessidade que faz o homem de Deus, a mulher de Deus crescer. Não deveria ser assim, mas parece que quando o parafuso aperta, irmãos, nós começamos a aprender algumas coisas que nós deveríamos fazer há tanto tempo. Eu digo isso porque isso acontece comigo. A gente começa a orar mais, a gente começa a ler a palavra mais, a gente começa a vir mais para a reunião de oração, a gente começa a estar mais presente, a gente começa mais a se sentir sensibilizado com o problema do outro. E às vezes você fica olhando assim, mas fulano passando um problema tão grande na casa dele, meu Deus, que situação. Lá em casa nunca vai ter um negócio dele. Psh. Para aí, irmão, cala a boca. Nunca diga isso. Porque eu já vi muitos casos de pessoas que se disseram justamente isso e agora estão enfrentando um problema não igual ao daquela pessoa, mas pior. O nosso olhar deve ser um olhar de misericórdia, de exortação, de cuidado, de ensino. Não de concordar com o erro, mas de cuidado, de presença, de ensino. De exortar, de repreender com amor. De dizer, eu estou aqui. Sabe, você pode estar em pecado, você pode estar caído, você pode estar na lama, mas eu estou aqui, nós vamos levantar junto em nome de Jesus. Eu vou te ajudar em nome de Jesus. Eu vou orar por você em nome de Jesus. Nós vamos marcar um horário para conversar uma vez por semana em nome de Jesus. Eu vou ligar para você todos os dias para a gente orar um momento do dia. Sabe, em um momento do dia eu vou ligar para você para nós orarmos juntos, um cuidando do outro, e nós vamos levantar sim em nome de Jesus. Esse é o Evangelho, irmãos. É o Evangelho do Senhor Jesus. Sempre terá riscos, sempre será difícil, sempre vai cobrar um preço de mim. Esse é o discipulado, esse é viver o discipulado de Jesus. Por isso que Timóteo vai numa missão arriscada, para um lugar de perseguição, para um lugar de hostilidade, para um lugar onde ele não era bem quisto,
que bem quisto pela igreja, mas não pelos religiosos da cidade, e a perseguição era religiosa, e eles sofriam com isso demais, porque eles sofriam justamente pela fúria dos fariseus, que eram terríveis perseguidores de Jesus e continuaram perseguindo a igreja durante toda a história da igreja. Muitos historiadores vão dizer que nem Roma foi tão cruel como os cristãos, como os fariseus, porque Roma foi levada a tomar decisões através das lideranças religiosas daquela época, irmãos. E aí, Paulo estava preocupado porque eles poderiam ser desencaminhados, eles poderiam esquecer do compromisso, eles poderiam ser desviados pelo diabo. E C.S. Lewis, ele vai dizer que nós cometemos 2 erros gravíssimos. Ter um interesse demasiado pelos demônios. Tudo é demônio, tudo é diabo. Eu não tenho mais responsabilidade, pronto. Tudo é o diabo. Eu não faço mais nada de errado. É o diabo, foi o diabo. Às vezes eu fui, tomei a decisão, pequei, entrei no lugar, falei, o diabo pegou na mão, botou um revólver na sua cabeça, como Eva. Você acha que a serpente, conversando com Eva, ela colocou um revólver na cabeça de Eva, dizendo: ou você come ou você morre? Pelo contrário, ela disse: como que você vai viver? Como que seus olhos serão abertos? Mas ele não pegou Eva à força para nada, irmãos. O diabo não tem o poder para fazer isso. Nós tomamos as nossas decisões e ponto. E a outra coisa que C.S. Lewis vai dizer é quando nós ignoramos completamente a sua ação e a sua existência. São 2 erros, 2 extremos. Quando tudo é diabo, é o diabo, ninguém adoece mais, a gente tem um corpo físico, nós estamos morrendo a cada dia, e quando adoece foi o diabo. Não, nosso corpo adoece, irmão. Nosso corpo, eu até acredito que tem enfermidades que sejam malignas, mas nós estamos aqui morrendo a cada dia, desde o dia que nascemos. E o outro erro é dizer assim: o diabo não existe, ele não age, ele não tem poder. É um outro extremo. Mas o apóstolo Pedro nos adverte em 1 Pedro, capítulo 5, versículo 8 e 10. Paulo tinha uma preocupação dos tessalonicenses não serem envolvidos pelo diabo, tomados, desviados, desorientados, para que pessoas mal intencionadas se infiltrassem entre eles. Paulo tinha uma preocupação de que a ação maligna não destruísse tudo que foi construído. Em 1 Pedro capítulo 5, versículo 8 ao 10, ele nos adverte: sede sóbrios e vigilantes, o diabo, vosso adversário, anda em derredor como um leão que ruge, procurando alguém para devorar. E resistirem firmes na fé, certo de que os sofrimentos iguais aos vossos estão se cumprindo na vossa irmandade espalhada pelo mundo. Ora, o Deus de toda graça, que em Cristo vos chamou à sua eterna glória, depois de terdes sofrido por um pouco, Ele mesmo vos há de aperfeiçoar, firmar, fortificar e fundamentar. Aleluia! Glória a Deus, seus irmãos. Que texto forte, irmãos. Ele mesmo, o diabo está em derredor, o diabo nos tenta, o diabo nos oferece caminhos e atalhos, e desculpas e jeitinhos. Mas ele diz: sejam sóbrios, fique esperto, vigie, porque o vosso adversário... Não, pastor, eu sou filho de Deus, o diabo não mexe comigo, com a minha casa. O diabo foi ao deserto tentar Jesus. Se o diabo foi tentar Jesus, você e eu não somos melhores do que Jesus.
Ponto. O qual resistis firme na fé, irmãos. Olha o que o povo de Tessalônica tinha, e que quando Paulo vai dizer a sua fé operante, lá no capítulo 1. Dou graças a Deus, porque vocês têm uma fé operante. Se nós não tivermos uma fé operante em Deus, uma caminhada com Deus, um dia a dia com Deus, uma vida de oração com Deus, dificilmente e muitas vezes não resistimos às ciladas, somos enganados e caímos em armadilhas, porque não resistimos firmes na fé, irmãos. Sabendo que os nossos sofrimentos estão se cumprindo em todos os nossos irmãos. Outra coisa, acabe com o vitimismo. Porque o meu problema é o pior do mundo, o meu problema é o maior do mundo, o meu problema, ninguém tem um problema igual ao meu, o meu problema eu sofro demais, eu sou o crente que mais sofre nessa igreja, eu sou sofrido demais, pastor, meu Deus, por que acontece isso comigo? Acabe com isso. Ele está dizendo, muita gente no mundo está sofrendo igual a vocês, muita gente está passando por luta, perseguição, fome, morte, muita gente está sendo lançada aos leões nos circos de Roma, irmãos. Muita gente está sendo crucificada de cabeça para baixo, o que estava acontecendo naqueles dias. Muita gente estava sendo queimado nas cruzes, muita gente estava sendo decapitado, muita gente estava sendo lançado a leões que estavam há meses com fome, irmãos. Imagine alguém que é lançado a um leão há muito tempo sem comer. E a exigência era o seguinte: negue a Jesus. Sabe, nós estamos dispostos, irmãos, porque a gente talvez não ouça essa palavra, ela não é colocada dessa forma, mas durante o nosso dia inteiro, em muitos momentos, nós temos a oportunidade de dizer sim ou não a Jesus. E ontem, no nosso curso de Conexão Alvorada, eu lembrava de uma pulseira que foi comercializada, e eu ganhei uma pulseira dessa lá nos anos 90, acho que Cláudio, ele não é da juventude dos anos 90, acho que é dos anos 70, nessa juventude, mas assim, ele conheceu também essa pulseira, ele já era dos tios, né, Francete? Ele já era dos tios que distribuiu a pulseira, é dos tios. Então, essa pulseira, ela vinha com algumas iniciais, e essas iniciais diziam, em meu lugar, o que faria Jesus? E foi impressionante, porque um pastor pregou num congresso, e depois do congresso eu recebi aquela pulseira, e era impressionante como eu olhava para aquela pulseira. Eu estava no colégio e olhava para aquela pulseira. Eu caminhava, ela ficou comigo até que ela estragou e soltou. Mas em vários momentos da minha vida, né, eu parava, quando eu dizia, não, agora eu vou dizer a verdade, agora eu estou na razão, agora você, sabe, quando a gente entra na carne mesmo, sabe, quer fazer do nosso jeito, não quer ouvir a voz do Espírito Santo, é quando a gente diz assim, Espírito Santo, espera aí um pouquinho, porque agora aqui sou eu, Espírito Santo, por favor, não diga nada, porque agora aqui sou eu. Em alguns momentos eu olhei para a pulseira, em meu lugar, em seu lugar, o que faria Jesus? E agora, irmãos? O que é que Jesus faria? Nós negamos Jesus muitas vezes, nas nossas decisões, na nossa caminhada, dentro da nossa casa, nos nossos relacionamentos. Negamos a Jesus, idolatramos as nossas necessidades. Sabe, às vezes Deus me chama para um ministério, Deus incomoda o meu coração, eu sei que eu posso ajudar, eu sei que eu posso abençoar, mas eu tenho tantas outras prioridades que não dá, e eu digo não, não vou. Meus irmãos, eu acho isso muito forte, irmãos. Quando alguém diz assim, não, não vou, não posso, não dá. Eu tenho muitas coisas.
Sabe, nós estamos até muito preocupados. Algumas pessoas botam, olha, porque está chegando a hora em que a gente vai ter que negar a Jesus e tal. Nós estamos negando a Jesus o tempo inteiro, irmãos. Em tantos momentos. Chegou a hora não, já chegou há muito tempo. Nós negamos sim. Negamos o senhorio de Cristo na nossa vida. Fazemos o que nós bem entendemos, tomamos as decisões sem se submeter a Deus, vivemos a nossa vida como se o Espírito Santo de Deus não existisse, embora Ele esteja falando ao meu coração, eu ignoro, eu faço o que eu quero, eu vivo do jeito que eu quero, e depois estou dizendo, eu não neguei a Cristo, eu não. Negou o senhorio de Cristo, irmãos, e isso é grave para a minha vida e para a sua vida, a começar em mim, irmãos. E aí Timóteo chega e traz boas notícias. No versículo 6 até o 11, nós já vamos encerrar, porque eu falei demais. Primeiro Tessalonicenses, capítulo 3, versículo 6 até o 11. Agora, porém, com o regresso de Timóteo, Paulo está escrevendo na carta, olha, Timóteo acabou de chegar. E Timóteo traz boas notícias. Agora, porém, com o regresso de Timóteo, vindo do vosso meio, trazendo-nos boas notícias da vossa fé e do vosso amor. Oh, que coisa linda, irmãos. Que coisa linda. Quando as pessoas chegam lá, e alguém pergunta, lá na cidade onde o irmão Paulinho nasceu, aqui em Feira que ele nasceu, né? Nós vamos dizer que ele nasceu lá no sertão. Aí alguém chega lá, como anda Paulinho? Eu sei que há muitos anos ele foi para a Feira de Santana. Como é que ele está lá? Firme na fé, firme no amor, firme na graça. Sabe? E quantas vezes nós perguntamos por pessoas e nos entristece o coração, quando nós perguntamos, e como é que está fulano? Ô, pastor, há muito tempo que caiu fora, que não quer saber de nada, que está vivendo uma vida dissoluta, longe de Deus. Sabe, Paulo recebe essa notícia de Timóteo e muito alegra o seu coração. Agora, porém, com o regresso de Timóteo, vindo do vosso meio, trazendo-nos boas notícias da vossa fé, do vosso amor, e ainda de que sempre guardais com grata lembrança, com gratidão no coração, de nós, grata lembrança de nós, desejando muito ver, vocês estão querendo nos ver, como aliás, também nós, a vós outros, nós também queremos ver vocês e vocês estão querendo nos ver. Sim, irmãos, por isso fomos consolados acerca de vós. Paulo diz, o Senhor me consolou quando eu recebi notícias de vocês. É aquele filho que sai e demora demais. E aí, primeiro logo a mãe fica agoniada. Primeiro a se agoniar é a mãe, vamos dizer a verdade. O pai tenta racionalizar logo a coisa. Não, deve ter passado, deve ter acontecido isso. A mãe, vá logo atrás. Né, minha irmã Graça? Corra atrás logo. Né? Então, a mãe se agonia logo. É aquele filho que sumiu. Era para chegar 16 horas, deu 18 horas, ele não chegou. Deu 19 horas, ele não chegou. Deu 8 horas, não chegou, a mãe já está infartando, irmãos. O pai está sofrendo, está agoniado, mas a mãe já está para morrer. Vamos dizer a verdade, vamos ser sinceros. O pai está ali tentando racionalizar, tentando enfrentar aquele momento, racionalizando. E aí, de repente, não, ele está ali. Ele está ali conversando com os amigos na porta da igreja. Aí a mãe, mas quando ele chegar, ele vai ver que isso não se faz. É assim ou não é, irmãos?
É, né, minha irmã Miriam? E aí vem aquele consolo, como é que eles estão? Eles estão bem? Ah, meu querido pastor Paulo, eles estão bem. Apesar de todas as nossas privações e tribulações, privações e tribulação, porque agora vivemos, se é que estáis firmados no Senhor. Paulo passou tribulações em Filipos, Paulo passa por duras tribulações em Tessalônica, Paulo vai a Bereia e é perseguido também pelos religiosos que chegam até Bereia, e Paulo agora resolve ir a Atenas para ter um pouquinho de sossego, um respiro. Ele diz, apesar de tanta tribulação, de tanta correria, nosso coração foi consolado quando nós soubemos que vocês estão firmes. Meus irmãos, pois que ações de graças de Deus podemos tributar a Deus no tocante a vós outros, como podemos agradecer o que Deus tem feito por vocês? Por toda a alegria que nos regozijamos por vossa causa diante do nosso Deus. Eu acho isso tão lindo, irmãos. Orando noite e dia, com o máximo empenho. Paulo estava orando noite e dia por aquele povo, por aquelas pessoas, para que eles ficassem firmes na fé. Como nós deveríamos orar uns pelos outros, irmãos, mais. Não só pelos pedidos que nós fazemos, mas nós deveríamos orar mais para que nossos irmãos continuassem firmes na fé, para que eles crescessem na fé, na graça e no conhecimento do Senhor Jesus, para que sejamos cada vez mais uma igreja forte. Mas se nós pararmos para pensar, é só pedido, é só o que nós queremos, é só o que nós precisamos, é só as necessidades. Nós não conseguimos olhar para o lado, não conseguimos perceber o outro, é só o que nós precisamos, é só o que nós pedimos, é só isso, é o tempo inteiro. Isso é uma coisa que acontece e nós ficamos presos, girando em círculos. Nós deveríamos clamar pelos nossos irmãos. Sabe, irmãos? Às vezes nós nos sentimos tão distantes, e o pequeno grupo, eu falo sempre do pequeno grupo multiplicador, tem aqui alguns membros, alguns líderes, ele nos ajuda a viver isso, irmãos. Se você não faz parte de um pequeno grupo, procure. Ele nos ajuda a orar uns pelos outros, a se importar com o outro, a se fazer presente na vida do outro, sabe, a orar por aquela pessoa, a clamar a Deus pela vida dela. Meus irmãos, olha o que Paulo está nos ensinando. Nós estamos orando dia e noite por vocês. Se nós estivermos investindo na vida de alguém, se você começar a orar por alguém, começar a investir na vida de alguém, começar a consagrar o Senhor a vida daquela pessoa, sabe, pedindo a Deus direção, pedindo a Deus orientação, logo nos alegraremos com o que Deus fará na vida daquela pessoa. Ao invés de reclamar tanto do seu marido, da sua esposa, ora por ele, ora por ela. Ao invés de reclamar tanto do seu filho, ora por ele, ora por ela. Porque às vezes nós reclamamos, exigimos, queremos, mas não oramos. Ora por ele, ora por ela e pede a Deus para que Ele te ajude a conviver com isso, para que você tenha sabedoria, para que eu tenha sabedoria para lidar com isso, para que eu seja usado poderosamente pelo Espírito Santo na vida daquela pessoa que mora na minha casa. Sabe, meus irmãos, se nós começarmos a orar, nós vamos nos alegrar muito. Porque o Senhor trará pessoas, e pessoas entregarão a sua vida a Jesus. Eu creio, meus irmãos. E eu digo sempre, quando a gente começa a orar por alguém, e a gente gostaria muito de uma oportunidade, a gente fica pedindo a oportunidade a Deus. Deus, me dá a oportunidade de falar o evangelho para o meu vizinho, me dá a oportunidade para falar para o meu colega de trabalho, me dá uma chance, me dá um momento. Deus vai lhe colocar, como diz a expressão popular, na cara do gol.
Deus vai lhe colocar diante dessa pessoa. Isso já aconteceu comigo. Deus vai colocar essa pessoa diante de você. Creia nisso. Deus vai colocar essa pessoa diante de você. Se Ele tocou no seu coração para falar do amor de Deus a essa pessoa, Ele vai colocar diante de você. E não se preocupe, porque a palavra diz que o Espírito nos dirá o que falar naquela hora. A mesma angústia que Pedro, Tiago, João, aquela turma toda teve. Senhor, o que direi? Não se preocupe, na hora certa o Espírito colocará na boca de vocês o que deverá ser dito naquela hora, irmãos. Mas nós precisamos viver em oração, buscando a vida daquela pessoa. Sabe por quê? Porque o mal também está trabalhando. Satanás está também tentando destruir muitas vidas e muitas famílias. E a nossa arma é a oração. Terminando, irmãos. Oh, aleluia. Em Isaías 55, 10 e 11, rapidinho, Isaías 55, 10 e 11, porque eu não posso deixar de ler esse texto. Eu gosto muito desse texto, muito conhecido, porque assim como descem a chuva e a neve dos céus, e para lá não tornam, sem que primeiro reguem a terra e a fecundem, e a façam brotar para dar semente ao semeador e pão ao que come, assim será a palavra que sair da minha boca, não voltará para mim vazia, irmãos, mas fará o que me apraz e prosperará naquilo para que a designei. Aleluia, a palavra não voltará vazia. Você pode até imaginar que a pessoa não deu atenção, que ela não se importou, que não vai dar nada certo. Ela não voltará vazia, porque a palavra de Deus tem poder, irmãos. Se nós estivermos orando, nós teremos muitas alegrias. Diga a palavra, ela não volta vazia, irmãos. Aleluia. Tem um testemunho de um jovem. Um dia eu estava numa rádio, rapidinho aqui, nosso horário já está estourado. Eu estava numa rádio e fazendo uma reflexão na rádio. Eu apresentava, um programa de rádio, tal. Sei muitos anos. E tive um momento a gente fazendo um momento de reflexão bíblica e tal. E aí, aquele menino estava em casa, triste, com tanto problema, ele não era crente nem nada. Em breve eles vão estar aqui com a turma do pessoal lá de Coraci, ele vai estar aqui. Esse menino é uma bênção hoje, é um homem de Deus. E esse menino disse, eu comecei a falar de Jesus nesse rádio. Eu comecei a falar que Jesus pode mudar a vida das pessoas. Eu comecei a falar que Jesus, eu nem lembro o que eu falei, é ele que conta. Jesus poderia restaurar a vida dele. E eu nem lembro mais o texto que eu li, mas ele sabe de tudo, irmãos. Ele ouviu naquela hora. E no final ele disse que eu falei assim, você quer tomar uma decisão ao lado de Jesus? Ele disse que dentro de casa, chorando, ele diz, eu reconheço a Jesus como o Senhor e Salvador da minha vida. Aleluia, e dele foi indo a família toda. Hoje ele tem um irmão que é pastor, que veio através dele. Numa palavra, no rádio, onde você está numa sala fechada, onde você não imagina quem está ouvindo o que está acontecendo. É como se nada, como se tudo fosse muito vazio às vezes. Num dia chuvoso, eu estava ali pregando e aquele menino até hoje ele diz, pastor, foi através do rádio. Foi numa pregação do rádio. E aí eu precisei me comprometer. Eu discipulei aquele menino, eu acompanhei aquele menino, eu fiz estudo com aquele menino. Eu participo ainda da vida dele. Até hoje ele conversa muito comigo, porque ele já não é mais um menino. Já é um homem de quase 40 anos de idade, já é casado, já tem filho, excelente profissional, excelente crente, pai de família. Para a honra e glória do Senhor Jesus. Creia, meu irmão, a palavra não volta vazia. Finalizando,
Paulo ora por eles. Eu quero ler essa oração de Paulo no verso 12 e 13. 1 Tessalonicenses capítulo 3. Agora finalizando de verdade, como diz o pastor Hermes, agora é de verdade. E o Senhor vos faça crescer e aumentar no amor uns para com os outros e para com todos, como também nós para convosco. Ai, irmãos, como nós precisamos orar uns pelos outros, sabe? Fortalecer uns aos outros. Como nós precisamos. Às vezes a gente está em casa, desanimado, e recebe um telefonema, e alguém diz assim: deixa eu orar por você. Nós deveríamos viver mais isso, irmãos. Deveríamos orar uns pelos outros muito mais, a fim de que seja o vosso coração confirmado em santidade, que vocês vivam amor em santidade, vocês sejam puros, isentos de culpa, na presença de nosso Deus e Pai, na vinda de nosso Senhor Jesus Cristo, com todos os santos. Aleluia, irmãos. Que coisa linda. É o desejo do coração de Paulo para o povo de Tessalônica. Esse deve ser o meu desejo para o meu irmão na igreja, para a pessoa que caminha comigo, para a pessoa que está perto de mim, para a pessoa que eu não tenho nem tanta intimidade. Nós precisamos orar uns pelos outros, irmãos. Amém? Nós vamos ficar de pé neste instante. Jesus diz em Mateus 13: mas o que foi semeado em terra boa, este é o que ouve a palavra e a entende, e dá fruto, e um produz 100, e outro 70, 60, e outro 30. Essa palavra vai cair em muitos corações, irmãos. Lança a palavra, irmãos. Ela não voltará vazia. Curva sua cabeça. Nós vamos ouvir uma canção. Enquanto ouvimos essa canção, faça a sua oração ao Senhor.